Boa noite, queridos. Na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Deus que pensou na família em primeiro lugar, né, esteja aí abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família, né, proporcionando todo o sustento e dando toda a provisão do céu sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. É maravilhoso lembrarmos desse cuidado de Deus, diário a cada um de nós. É muito bom estarmos mais uma vez aqui juntos para meditar na palavra de Deus, nesse mês, que lembramos da família, o mês de maio,
e nós não podemos esquecer, não é, de falar e de lembrar do propósito de Deus para cada um de nós, como esposo, esposa, filhos e pais, para que possamos entender esse amor grandioso que nos busca o tempo todo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus e colocar diante de Deus, não é, cada família, cada lar, não é? Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, somos imensamente gratos porque estamos aqui essa noite para meditar na Tua Palavra, Senhor Deus, em relação ao Teu propósito, Senhor Deus, o Teu plano para as famílias. Eu quero Te agradecer porque o Senhor nos convida, Senhor Deus, a meditar na Tua Palavra. Seria, Senhor Deus, no domingo essa palavra, mas, Senhor Deus, como aconteceu algumas coisas em relação à minha própria família e à família de alguns irmãos, Senhor Deus, nós estamos aqui hoje, nessa terça-feira, para poder falar. E vamos mais uma vez lembrar, Senhor Deus, através dessa palavra que vamos aqui proferir do Senhor, que a família tem a sua prioridade. Muito obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço por cada lar, Senhor Deus, que está conosco, cada pessoa que está aqui conosco, cada familiar que está aqui conosco agora online, ao vivo, Senhor Deus, e aqueles também que estarão posteriormente, Senhor Deus, já com esse vídeo gravado. Senhor Deus, que a cada momento o Senhor derrame bênçãos e continue a derramar bênçãos e trazer paz, Senhor Deus, sobre a vida de cada um. Colocando diante do Senhor os familiares, Senhor Deus, de pessoas que estão hospitalizadas, de pessoas que estão enfermas, de pessoas, Senhor Deus, que estão passando por momentos difíceis, como o irmão Gilberto, ali internado naquele hospital, e o Senhor esteja cuidando de todas as coisas, dando da Tua graça sobre a vida da irmã Penha, da Gabriele, do Guilherme, Senhor Deus, e dos seus familiares que eles estão apoiando. Mais uma vez te peço isso. Seja com a vida de cada um, Pai. Te peço, Senhor Deus, a família dos médicos, a família dos enfermeiros, a família dos profissionais, Senhor Deus, que trabalham em hospitais, os nossos irmãos, Senhor Deus, e familiares também que trabalham na saúde pública aqui de Araruama e de outros municípios e até espalhado por esse mundo. Ó, Senhor Deus, continue a sustentar, a cuidar de cada um, abençoando os policiais, os bombeiros e cada um que está nesse fronte de batalha, Pai. Abençoa as famílias, guarda as famílias, para que, Senhor Deus, o lar realmente seja um local seguro, um local de calmaria. Ajuda-nos a entender isso em nome de Jesus, que a nossa mente, o nosso coração possa se abrir para o Teu propósito, Senhor Deus, debaixo do nosso teto, do teto de cada um que está ao alcance, Senhor Deus, desta palavra desta noite. Muito obrigado. Em nome de Jesus, fale conosco, humildemente eu te peço. Amém. Vamos meditar nessa noite em algumas coisas que até sabemos de cor, mas às vezes nós não praticamos elas. E o pastor Luciano Samburá tem alguns escritos, alguns livros que falam também sobre família. E eu peguei algumas coisas, né? E aí algumas coisas que eu vou falar aqui é de autoria dele, então pela ética temos que fazer isso, né? Então pegamos aqui, pincelamos aqui algumas coisas de alguns escritos dele, de alguns livros, e vamos meditar hoje sobre Deus e família. Família e Deus. Muitas pessoas só enxergam o valor emocional da família, sentimental da família. Mas o problema desta avaliação é que a família somente é boa quando as circunstâncias sentimentais e emocionais estão bem. Fora disso, passa a ficar complicado, não é? Passa a ficar complicado. Então, em nome de Jesus, nós precisamos entender que o Senhor não busca individualmente a salvação de cada pessoa na face dessa terra, mas Ele também busca a família. Ele também busca a família. Então, em nome de Jesus, nós precisamos entender que Deus ele restaura, que Deus ele cura, que Deus ele sara todos os relacionamentos familiares. Todos eles. Somos exemplo, né, desse restaurar familiar. Eu, Ângela, né, e outros casais que são exemplo de restauração familiar. Não é? Continuamos tendo os nossos conflitos familiares? Lógico que continuamos. Certo? Só quem mora debaixo do mesmo teto sabe as lutas que o relacionamento, as prioridades que às vezes são alteradas, não é? O conceito dos mandamentos de Deus que são invertidos.
Então, baseado em algumas falas do pastor Samurá, nós vamos analisar, não é? Analisar coisas que estão acontecendo, não é? Olhando para alguns textos, alguns livros, alguns escritos do pastor Luciano Subirá, na verdade, desculpe aí que eu pronunciei o nome errado. Luciano Subirá. Nós vamos analisar Deus e família. Então, muitos lares, não é? Priorizam somente o sentimental e o emocional. E isso traz alguns riscos. Traz alguns riscos. Quando a crise, principalmente. Os problemas de relacionamento é algo muito sério. Quando o relacionamento conjugal e familiar se baseia somente em valores emocionais e sentimentais. Lembrando que o amor não é sentimento. O amor é mandamento. Não é sentimento. Sentimento é gostar. Você gosta de um cachorro, você gosta do carro, gosta da sua casa, gosta de uma roupa. Mas com o esposo é amor. Mandamento. Com a esposa é amor, é mandamento. Com os filhos é amor, mandamento. Com os pais é amor, mandamento. Então, quando as nossas emoções estão abaladas e ficam abaladas, e o nosso relacionamento conjugal ou familiar é superficial, porque ele é só emocional e muito mais sentimental, as coisas surgem, as tempestades vêm, e grande é a ruína da casa. Jesus mesmo disse isso, lembra? Que a nossa casa tem que estar firmada sobre a rocha. Que aí vem tempestade, vem furacões, vem maremotos. Posso imaginar sobre a família, sobre esse lar, sobre essa casa que está edificada sobre a rocha, e essa casa estará firme, não é? Não será abalada. Pode sentir algumas coisas, mas não será abalada. Mas a casa edificada sobre a areia, no primeiro vendaval, ela cai. Então precisamos ir além do sentimento e ir além do emocional, para que a nossa vida seja uma vida plena em família. A família é seriamente comprometida quando ela atribui a esse traiçoeiro convívio de emocionalismo e de sentimentalismo. Não estou dizendo que aqui não temos que ter emoção, não estamos dizendo aqui que não temos que ter sentimentos. Não é isso. Mas se o alicerce não é Deus, complica tudo. Se o alicerce é emoção, se o alicerce é sentimento, se o alicerce é paixão, que é passageira, grande será a ruína dessa casa. A beleza vai embora, a juventude vai embora, não é? O vigor vai embora. E o que resta? E o que resta? O amor. Que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, que tudo suporta. Porque ele jamais acaba. Então precisamos ir além das emoções, precisamos ir além dos sentimentos, precisamos avançar além, não é, das emoções, além dos sentimentos. Precisamos lembrar sempre disso, sempre disso. Deus pensa em termos de família. Deus ele olha e enxerga o seu lar, enxerga o meu lar, os nossos lares. O Senhor não trata apenas o indivíduo, mas também a família desse indivíduo. E é claro que a salvação é individual, vamos lembrar mais uma vez isso. E a fé e a escolha é pessoal, também isso. A Bíblia trata muito bem quando a esposa é incrédula, quando o marido é incrédulo, quando um dos cônjuges são incrédulos. O apóstolo Paulo vai tratar muito bem sobre isso, vai falar muito bem sobre isso. Então, precisamos lembrar que o juízo vindouro chegará sobre entes da nossa família também. Que é o nosso papel fundamental como homens e mulheres de Deus, buscar alcançar o nosso lar, a nossa família. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, Romanos 14, 12. Lembra disso? Cada um dará conta de si mesmo. E o que estamos fazendo com o que Deus colocou em nossas mãos para alcançar o nosso lar? Quantas pessoas ganham o mundo inteiro e perdem a sua família? Quantas pessoas ganham o mundo inteiro e perdem seu esposo, perdem a sua esposa, perdem seus filhos e perdem seus pais?
Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e aí, parafraseando, perder a sua casa? Perder a sua casa. Contudo, quando falamos a respeito do propósito de Deus, não de responsabilidade, percebemos que a Bíblia apresenta um Deus que pensa em termos familiares e não apenas em indivíduos ou individuais. Quando o Senhor chamou o patriarca Abraão, ele lembra isso. Ele lembra isso. Ainda chamado de Abrão, falei no estudo anterior, né? Sobre esse chamado de Abraão, essa chamada de Abrão. Fez a ele um convite de aliança, focado na família. Se tu uma bênção, Abraão, e em teu descendente, ou seja, naquele que viria depois da sua descendência, por causa da sua obediência, agora aqui, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas, abençoadas. Quando o Senhor chamou ele para abençoar não somente a sua casa, chamou ele para abençoar todas as famílias da terra. Mas foi necessário ele deixar ali a sua terra e a sua parentela, que muitos estudiosos entendem que era uma parentela, não é, idólatra, não é? Lembrando ali da Mesopotâmia, ali naquele momento ali, o ambiente onde vivia era um ambiente de idolatria, um ambiente, não é, onde nasce a Babilônia, não é? Então vamos lembrar isso sempre. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Tu é individual, para alcançar a família. Lembre disso. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso 3. Dá para entender a responsabilidade individual que temos? Como entes da nossa família, pessoas da nossa família, individualmente chamados e chamadas para sermos bênção para o nosso lar. Observe que Deus fala de multiplicar a família de Abraão, com o propósito de abençoar todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Ou seja, Deus está prometendo abençoar uma família para depois abençoar outras. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer abençoar a minha família. Deus quer abençoar as nossas famílias, para que através das nossas famílias possamos alcançar outras famílias. Lembra? Falamos muito isso, né, no nosso linguajar evangeliquez, né, vamos falar assim. Famílias fortes, igrejas fortes. Famílias enfraquecidas, igreja enfraquecida. Lembre disso. Falamos sempre isso. Então, é evidente que o Criador, em seus planos e em seus propósitos para a humanidade, inclui a família. Inclui a família. Esse padrão de salvação individual, mas com um propósito familiar, está sempre nas Escrituras. Sempre buscando, não é? Sempre buscando. A Arca de Noé foi a família. Ló foi a família. Apesar da mulher ter ficado com saudade lá, não é? Da cidade, olhou para trás, desobedecendo a Deus e pagou um alto preço por causa disso. Gênesis capítulo 6, de 17 a 18, diz assim: porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo o que há na terra expiará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança. Entrarás na arca, tu contigo, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Família. Hoje a arca é o nosso lar, não é? Tem gente que acha que a arca, né, às vezes nós falamos até poeticamente que a arca é a igreja. Não é, porque a igreja não é o prédio. A igreja somos nós, 2 ou 3 reunidos. Mas o nosso lar é a nossa arca, Porto Seguro. Porto Seguro. Noé chamou a atenção de Deus. Até parece engraçado falar isso, né? Noé chamou a atenção de Deus. Deus já sabia de tudo da vida daquele homem, íntegro, não é? Ele sozinho conseguiu tudo isso. Será? A mão de Deus agindo o tempo todo, no propósito de resgatar Noé e sua família. Mas ainda que a salvação seja individual, Deus em vários temas, não é, apresentados nas Escrituras, tem um propósito para a sua casa, para a minha casa, para as nossas casas, para os nossos lares.
Então, nós vamos olhar para o Novo Testamento e vamos encontrar alguns textos que falam sobre isso. Lógico, também no Antigo. Não é? Lembra lá de Raabe? Quem estiver dentro da sua casa será salvo. Deus pensando na família, pensando ali naquelas pessoas que ela tinha, né, afeição. Né? Lembra lá? Mesma coisa lá no deserto. No deserto não, desculpe, lá no Egito. Não é? Quem estiver dentro da casa vai estar salvo. Família. Pensando em família. Atos capítulo 11, verso 14, nos apresenta um relato muito interessante. Não é? Muito interessante. Atos 11, verso 14, não é? O capítulo 11 de Atos nos apresenta um momento muito, muito interessante. Né? E aquele momento de encontro, aquele momento de salvação, não é? Aquele momento de graça, que mandam chamar Pedro, não é? Para que pudesse pregar as boas novas. O verso 13 fala assim: ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa. Ele dissera: envia a Jope, manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual dirá as palavras mediante as quais serás salvo, tu e a tua casa. Lembre disso, não é? Lembre sempre disso. O Senhor se apresenta a uma família, a um líder de uma família. O Senhor se apresenta a um homem e fala assim: manda chamar alguém para falar do meu amor para a sua casa. É Pedro. É Pedro. Pedro é chamado. O capítulo 11 vai nos mostrar isso com muita exatidão. Muita exatidão. Ele te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Toda a tua casa será salva. Não é? Pedro também estava orando, Pedro também estava pensando, Pedro estava relutando. Não é? E aí é levado a um êxtase. Não é? E também tem esse sentido de entender que Deus está chamando, convidando. Não é? E fica claro nas Escrituras que Deus trabalha na família, individualmente para alcançar o lar. Não é? Para alcançar o lar. Atos 16, verso 30. Respondeu eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Lembra? O carcereiro. Não é? Como eu posso fazer para alcançar essa paz que vocês têm? O que chamou a atenção daquele carcereiro, não é? O que chama a atenção daquele homem foi a paz no coração. Não é? A paz no coração. A paz no coração. Esse sentimento de paz que ele percebeu, não é? Que estava tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz, não é? E aí, todos os tempos, Deus vai buscando, não é? Todo o tempo Deus vai buscando as pessoas, todo o tempo Deus vai buscando as pessoas para serem salvas, o tempo todo, não é? E aí, o verso 30 de Atos 16, aconteceu que... 16:30, desculpe. O verso 30, Paulo e Silas estão ali louvando. E essa paz, tem até um cântico nessa paz, que atinge a minha alma, até esqueci a letra, né? Mas é um cântico antigo. Chamou a atenção do carcereiro. Né? Lembra? O verso 27 diz assim: o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas, porque Deus havia abrido as portas das prisões, né? Do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Paulo grita lá de dentro, né, em alta voz: não se te faças mal nenhum, porque nós estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo. Estava com medo, com temor, porque os seus superiores iam cobrar, os prisioneiros fugiram. Mas houve a abertura das portas das prisões, mas todos ficaram em oração e em louvor. E isso chamou a atenção desse homem, não é? Então essa paz que estava na alma de Paulo, no coração de Paulo, no coração de Silas, chama a atenção, não é? Depois, trazendo o verso 30, trazendo para fora, diz: senhores, que devo fazer para ser salvo?
que devo fazer para ter essa paz que vocês têm? E aí a resposta vem no verso 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou, e aí ele foi cuidando deles, e todo mundo, não é? Não somente a parentela, mas vizinhos ouvem da graça de Deus. Precisamos compreender os propósitos de Deus para a família, para a nossa casa. Existem mandamentos familiares, ordens familiares, diretas do Altíssimo, direta do Eterno, para você, para mim, para sua casa e para minha casa. Além das bênçãos sobre a família, não é, que revelam quanto o Senhor se preocupa com a família, não é, para que possamos viver melhor e em paz, encontramos na palavra de Deus também questões de mandamentos específicos para a família. E ao instituir a família, o Criador planejou. Nos 10 mandamentos encontramos 2 mandamentos diretamente ligados à família, não é? A ordem de honrar pai e mãe, a ordem de não adulterar, sem contar a de não cobiçar a mulher do próximo. Não é? Tudo ligado à família. Tudo ligado à família. Honra teu pai e tua mãe. Não adulterarás. Não cobiçarás a mulher do próximo. Não é? Estão incluídos em 2 mandamentos de Deus. Isso é maravilhoso lembrar. Quantas famílias se perdem por causa de adultério? Quantas famílias se perdem por causa de paixões e sentimentos? Quantas famílias se perdem? Não é? Se perdem. Quantos filhos não entendem seus pais? Quantos pais não conseguem entender seus filhos? Porque ficam só no sentimento, só na emoção. Esses mandamentos, então, são diretamente ligados à família. Trazem bênçãos à família, sobre a vida de cada um da família. Por outro lado, a quebra desses mandamentos vai trazer domínio do pecado. Honrar pai e mãe, mesmo depois da velhice, mesmo que você seja casado, não esteja mais debaixo do mesmo teto, não é? Lógico que você está vivendo agora a sua vida, não é? Você não precisa mais ter aquela obediência, vamos dizer assim, porque estava debaixo do mesmo teto, mas é privilégio honrar pai e mãe. Aqui não está mandando obedecer, aqui está mandando honrar. Honra pai e mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra, que é o primeiro mandamento com promessa, o mandamento para a família. Né? Não adulterarás. Quantas e quantas famílias se perdem por causa de adultério? Não é? Não desejar a mulher do próximo. Lembra que Jesus, quando falou que só em olhar desejando já pecou? Aqui, nos 10 mandamentos, é só o ato consumado. Jesus vem e ele fala assim, peraí, vocês estão fazendo tudo errado, porque vocês estão só pensando no ato consumado, mas o ato pensado também é pecado. Jesus não traz um novo mandamento, ele esclarece o mandamento. Não é? Esclarece o mandamento. Então, são mandamentos que trazem saúde. Ser tu uma bênção, marido. Ser tu uma bênção, esposa. Ser tu uma bênção, filho e filha. Ser tu uma bênção, pai. Ser tu uma bênção, filhos. Para que tudo vá bem debaixo do seu teto. Sabe? A ordem divina de honrar pai, não é? É o primeiro mandamento. Pai e mãe, lógico, os pais. Efésios capítulo 6, de 1 a 3, nos traz à memória isso. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que se vá bem e seja longa a vida tua sobre a terra. Mais uma vez, lembrando, Efésios 6, de 1 a 3. Obedecer os mandamentos que protegem a família nos faz bem. Nos faz bem. É fugir da aparência do mal mesmo, em mim. Porque tem gente que acha, né, mais uma vez esclarecendo, que fugir da aparência do mal é no outro. Não é fugir da aparência do mal no outro. O outro pode ter a aparência do mal, o problema é dele. A salvação é individual. Mas eu não posso ter a aparência do mal. É o eu que não pode ter a aparência do mal. Então, obedecer os mandamentos de Deus para casa, para a família, nos farão bem-sucedidos, bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes. Isso não significa que não vamos ter conflitos. Mas se os nossos conflitos familiares forem só lidados com a emoção, só com o sentimento, a gente se perde. Abre exceções perigosas, nocivas.
E quando o nosso objetivo na família está em amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive acima da família, nós vamos andar bem. Os filhos devem a seus pais não apenas a obediência, mais ou menos lembrando, mas também honra. Honra, não é? Honra, não por aquilo que faz, mas por aquilo que é, pai e mãe. Pai e mãe. Ao se casarem, você casou, você vai viver sua vida, vai viver debaixo do seu teto, não é? E cada um vai levar a sua vida. Mas é obrigação não, privilégio de honrar pai e mãe. Certo? Mas se alguma viúva, diz 1 Timóteo 5,4, olha só. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus progenitores, porque isso é agradável a Deus. Não é? Lembrando aí que Paulo vai falar das verdadeiras viúvas, que os filhos é que tem que cuidar. Se ela tem filhos, não é? Que os filhos cuidem. Ou netos, que os netos cuidem. Não é? Os filhos cuidem da sua mãe, os netos cuidem da sua avó, que ficou viúva. Isso é mandamento. Isso é honroso. Lembrar isso. Quantos são abandonados? Os filhos devem recompensar os seus pais, né? Quando esses chegarem à velhice, devem suprir os seus pais, cuidar dos seus pais. E além dos mandamentos que determinam a conduta dos filhos para com os pais, também encontramos na Bíblia os mandamentos que determinam a conduta dos pais para com seus filhos. Família. Efésios capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, certo? Como a palavra de Deus diz, que Deus repreende a quem ama, os pais também repreendem os seus filhos a quem ama. Mas não é com ira. Não é com ira. Eu sei que há momentos que a gente às vezes perde, né, o controle. Somos seres humanos. Certo? A gente quer tanto que dê certo, que a gente perde o controle do volume da voz, perde o controle. Isso acontece, é natural. Não vamos aqui ficar colocando fachada de crente. Certo? Lógico que a gente vai crescendo com o autocontrole, com o domínio próprio. Lógico que a gente vai crescendo, mas há momentos de conflitos terríveis, familiares. Então, ao mesmo tempo que os filhos devem honrar os pais devem criar os seus filhos na disciplina de Deus. Na disciplina de Deus. Hoje é tudo conselho tutelar, não é? Aqui, eu vou pegar aqui, que está até no pezinho, né? Aqui, isso aqui não faz mal para ninguém, gente. Faz mal para alguém isso aqui? A voadeira que de vez em quando voava? Isso não faz mal para ninguém, gente. Não faz mal para ninguém, não. Essa geração tá viva aí, passou uma chineladinha de vez em quando. Desculpe falar isso. Mas estamos vivos. Certo? De ficar de cara virada para a parede, porque a professora mandou ficar de cara virada para a parede. Hoje em dia, coitada da professora, a cara dela é achatada na parede. Olha os nossos filhos que estão fazendo. Nossos netos que estão fazendo. Geração corrupta. Criar na admoestação da disciplina do Senhor. Mas não com ódio. Não com ódio. Com mão forte, sim, mas não com ódio. Não é? Não com ira. Lembrando, há momentos que às vezes a coisa complica. Com marido e mulher, com os filhos, com os pais, às vezes certo? Mas é necessário cair em si e haver a reconciliação. Porque individualmente você sendo bênção, filho, individualmente você sendo bênção, filha, individualmente você sendo bênção, esposa, individualmente você sendo bênção, esposo, bendita será a tua casa. Bendita será a tua casa. Assim devem os maridos amar, é o mandamento do marido, né? Amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Uma única carne. Efésios capítulo 5, verso 28. Colossenses 3, verso 19. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as tratais asperamente. Oh, Jesus, né? Oh, Jesus. Só a misericórdia de Deus, não é? Colossenses 3, 19. E aí, as mulheres também. Efésios 5, 22 a 24. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. E é isso que é muito mal entendido, certo?
que pode ser espancador, pode ser isso, aquilo outro, que tem que se submeter. Não é nada disso que a Bíblia está falando. Se tu uma bênção, honra a sua casa, toda a família, filhos, marido, mulher, pais. Vamos honrar a nossa casa. E aí, vamos tratar um pouco de escala de valores. Escala de valores. A família, em que posição está? Em relação a Deus, em relação à sociedade? Em relação à nossa vida religiosa? Em que posição está a família? A escala de valores, às vezes, está sendo invertida. Por nós líderes, às vezes. Agora aqui falando como pastor. Às vezes a nossa escala de valor é invertida. E perdemos a estribeira do nosso lar por causa disso. A rédea do nosso lar por causa disso. A escala de valores de muitos cristãos, aí falando geral, está distorcida, desordenada. Alguns estão vivendo de um modo desordenado porque não fazem a menor ideia das Escrituras qual é a prioridade de Deus para a família. Porque mesmo tendo valores e prioridades divinamente ordenados, no conceito mental de muitos, existem coisas que estão acima da família. Coisas debaixo desse céu. Acima da família. Para quem deseja viver num lugar correto, de importância, não é? É necessário atribuir à família o valor que Deus deu a ela. A primeira coisa a ser feita é conhecer a escala de valores. Não é? E qual é a escala de valor? Biblicamente sendo apresentada, Deus em primeiro lugar sempre. Nada substitui Ele. É amar a Deus sobre todas as coisas. Não é? Essa é a escala de valor. Não há nada, absolutamente nada, que possa ocupar o primeiro lugar em nosso coração e em nossa mente, em nossas vidas, a não ser Deus. E por Ele deixamos de fazer muita coisa errada. Por Ele e por causa dele, conseguimos ser bênção para a nossa casa. O mandamento dado a Moisés foi lembrado e enfatizado pelo próprio Senhor Jesus. Aproximou-se dele um escriba e o ouvira discutir, e percebendo que ele havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Marcos, aqui eu estou lendo, 12, 28 a 31. Amar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa vida, alma, o que quer dizer isso? Toda a nossa vida, de todo o nosso entendimento. Não é um amor cego. Porque, na verdade, o amor não é cego, cego é paixão. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. E colocar Ele em primeiro lugar sempre em nossas vidas. Jesus deixou isso muito bem claro a qualquer que quisesse segui-lo como discípulo, que deveria reconhecê-lo em primeiro lugar. Amar a Deus em primeiro lugar. E em suas vidas. Na frente das pessoas que normalmente nos são as mais amadas e queridas, a nossa família. Demonstrar que amamos a Deus em primeiro lugar e queremos honrá-lo dentro da nossa casa. Se alguém vier a mim e não aborrecer, olha só, lógico que esse aborrecer não é ficar brigando não, tá bom? Vamos esclarecer isso aqui. Mas é a pessoa não conseguir entender a sua fé. E não é fé cega, porque existe fé cega. É fé racional. Lembre que está claro isso aqui. É de todo o coração, quer dizer, com a emoção, de você todo, sua vida, e com todo o seu entendimento. Então a fé não é irracional, a fé não é cega. Então, por causa de fé, não é, muitos fazem burrices, não é? Fazem coisas absurdas. Então, esse aborrecer aqui que Jesus está falando, não é? Se alguém vier a mim e não aborrecer o pai e a mãe, a mulher ou filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, ou seja, sabe, causar aquela, nossa, eu preciso fazer a vontade de Deus. Lembrando que é uma fé racional, não é uma fé cega. A fé cega faz besteira, não é? Muita coisa é feita em nome de Deus por causa de fé cega, e ele não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Quem não levar a sua cruz quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo.
Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26, 27 e 33. Isso inclui a família. Mas Jesus não está dizendo aqui que nós temos que ficar aborrecendo os nossos entes queridos por causa da nossa fé, de ficar sendo um perturbador dentro da nossa casa, no sentido perturbador, não porque você é um homem de fé, uma mulher de fé, um jovem, uma jovem de fé, não é isso. Mas se alguém vier a mim não aborrecer, ou seja, não causar conflito, não conflito de aborrecimento, mas a pessoa perceber que você, por causa da fé em Deus, se humilha. E às vezes isso traz aborrecimento. Por causa da sua fé em Deus, você fica quietinho, baixa a tua bola. Isso causa aborrecimento. Tem gente que gosta de ficar batendo na mesma tecla, não é? E aí, vamos em nome de Jesus, para ser bênção para a nossa casa, não é? Usar da fé. Então, se alguém se aborrecer, é o seguinte, de repente a família não está atendendo a sua fé, você realmente é um servo fiel, uma mulher de fiel, um homem fiel, não é? Um jovem, uma jovem fiel, certo? Um ser humano fiel às Escrituras e principalmente ao Senhor das Escrituras. E isso causa aborrecimento. Quantos lares têm somente filhos? Conhecemos alguns que só o filho ou a filha são convertidos. Isso causa, sabe, um aborrecimento dentro do lar. Você que é o único nascido de novo dentro da sua casa, seja bênção. Busque sabedoria em Deus. Busque sabedoria em Deus para abençoar a sua casa, o Deus da família. Vai te usar para honrar o seu lar. O Senhor deve estar à frente dos pais. O Senhor deve estar à frente do cônjuge, filhos e qualquer outro familiar. Esse estar à frente não significa que a gente vai abandonar, não é? Aquele que não abandonar pai e mãe, tem outro texto que fala isso, né? Não é abandonar de jogar fora. Não é abandonar de jogar fora. É colocar no seu devido lugar. A família vem em segundo lugar. Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar a família. Quantas pessoas deixam seus ministérios porque a família está destroçada, está ganhando o mundo inteiro e está perdendo a família? E quantos tem exemplos aqui, perto de nós, que deixaram o ministério que for para poder cuidar da família? Continua congregando, continua adorando, continua sendo um adorador, continua sendo um pregador, um evangelista, mas já entendeu que é Deus em primeiro lugar e a família em segundo lugar. Não é Deus em primeiro lugar e a igreja, o prédio, não é? Ali, aquele momento de estar junto, em segundo lugar. Entenderam isso? Entenderam isso? Isso não quer dizer que outras coisas não possam estar dentro do nosso coração. Não significa isso. Certo? Só que a escala de prioridade de Deus é Ele e a família. É Ele e a família. Certo? É Ele, você, sua família, o próximo, e aí vem a igreja. Certo? Seu trabalho. Certo? Aí sim. A família é em segundo lugar. Não significa que isso não deixa de desvalorize a família. Nós estamos falando que Deus é em primeiro lugar. Então, debaixo desse céu aqui, no nosso convívio interpessoal, a família está em primeiro lugar. Debaixo desse céu aqui. Está em primeiro lugar. Nesse convívio físico aqui. Não é? Está em primeiro lugar, entre aspas. Lógico que Deus está em primeiro lugar em tudo. Em todos os nossos relacionamentos. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Muita gente tem errado ao pensar que a igreja ou o ministério vem logo depois de Deus. Não vem. Na verdade, a família vem em segundo lugar sempre. Não é? Quantas e quantas pessoas, não é, viveram traumas, não é? E vivem traumas por tirarem de sequência a ordem criadora de Deus, a ordem amorosa de Deus. D.L. Moody diz o seguinte, o grande evangelista Moody: acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja. E é verdade. E o meu dever é primeiro com a minha família. Não devo negligenciar a minha família. Quantas famílias estão enfermas porque priorizamos mais o lado de fora
e esquecemos de curá-los de dentro, não é? As Sagradas Escrituras nos certamente nos indicam isso. Então, mais uma vez, lembrando de Moody, o grande evangelista Moody, acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja, com certeza foi, não é? E o meu dever é primeiro com ela, com a família. Não devo negligenciar a minha família, não é? 1 de Timóteo 5,8, mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior do que um incrédulo. Olha só que responsabilidade somos chamados aqui em 1 Timóteo 5,8. Não há dúvida que a família é a nossa segunda prioridade. A primeira prioridade é Deus, sempre Deus. E por causa dele ser a nossa primeira prioridade, nós vamos eliminando aquilo que tenta minar a nossa família. Certo? Por causa de Deus, não cometemos erros. Por causa de Deus, não cometemos pecados. Por causa de Deus, não cometemos delitos e vacilos com a nossa família. Certo? Com a nossa família. Não há dúvida que a família está na prioridade de Deus. Ele em primeiro lugar e a família em segundo lugar. O apóstolo Paulo nos lembra isso, não é? Nos lembra isso o tempo todo. Não somente o apóstolo Paulo, mas as Escrituras nos lembram isso. Nos lembram isso. E a palavra de Deus deixa sem sombra de dúvida o valor e a prioridade da família na nossa vida. Não é? Não vamos inverter os valores, colocar outras coisas, o trabalho, a igreja, o que for, a não ser Deus, certo? Deus sempre em primeiro lugar. A família e as outras coisas. Sempre isso. Mas a gente às vezes inverte os valores. Certo? Lembrando mais uma vez, há esposas perdendo seus maridos e vice-versa, porque não os colocaram no lugar certo na escala de valor. É hora de ordenar, e se ainda não está ordenado, ordenar a nossa casa. Coloque em ordem a sua família. Coloque em ordem a sua casa. Não é? Lembra lá? E vamos colocar no lugar correto. Não é? O trabalho vem em terceiro lugar, talvez. Certo? É impressionante como as pessoas colocam o trabalho antes da família. Lógico que você tem que trabalhar. Olha que loucura que está aí, né? Por causa de pessoas preocupadas com desemprego, o país passando essa... O país não, o mundo, mas nós estamos no Brasil, né? Então o Brasil passando essa loucura toda aí. Quando a Bíblia fala daquele que não cuida da sua família, sendo pior do que o descrente, lá em 1 Timóteo 5,8, está falando do contexto sobre o sustento material, sobre a provisão das necessidades físicas. Um cristão que não leva a sério o seu trabalho, ao ponto de deixar a sua família passar necessidade, está violando os dois valores mais importantes que vêm logo depois de Deus. Certo? A família e o trabalho. Valorizando. Certo? O trabalho é uma ordenança bíblica. Certo? É uma ordenança bíblica. É onde o homem honradamente traz o sustento para sua casa, para sua família, para o seu lar. E além disso, por meio do seu ganho diário, né, o seu trabalho diário, também pode servir a Deus no trabalho. Não vamos ser agente secreto no trabalho, não. Tem gente que é agente secreto em casa, né? Só a misericórdia. Então Deus transforma. Certo? Deus pega um ladrão e transforma num evangelista. Deus pega uma prostituta e transforma num evangelista. Estou dando esses exemplos logo assim, né? Deus pegou eu e você, certo? Nos pegou na curva, como eu costumo dizer lá na igreja. Né? Na reunião coletiva, melhor falando. E nos transformou. Nos transformou. E Ele quer continuar nos transformando dentro da nossa casa. A palavra de Deus também diz que aquele que não trabalha está andando desordenadamente fora dos planos divinos. Porque quando ainda convosco vos ordenei isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia, e elas, porém, exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente, como o seu próprio pão. 2 Tessalonicenses 3, 10, 12. Então, Deus, família e trabalho. E aí, a curtição vem,
O prazer de poder tirar férias vem, o poder de estar junto passeando vem, certo? Mas a prioridade é Deus, família. Sempre Deus e família. O mandamento de Deus é claro em relação ao trabalho também. Temos que trabalhar. Então Deus nos chama. Deus chama todos os povos, todas as nações, né, que se arrependam. Se arrependam. Que vivam a vida que Ele planejou. Quanto mais Deus chama alguém para o ministério de tempo integral, né? Alguns são chamados para o ministério de tempo integral, e também para que trabalhem nesse ministério, temos que ter essa sensibilidade de reconhecer que em determinados momentos, devido à falta de recursos, nada há de errado em se trabalhar de outra forma. Qual o problema? Certo? De buscar recursos. Deus, Ele abre portas. Abre portas. Então, para finalizarmos, vamos priorizar a casa. Vamos priorizar o nosso lar. Vamos priorizar a família. E vamos cumprir a vontade de Deus. Vamos pensar nisso, não é? O tempo todo. Então você, marido, você, esposa, você, filho, você, filha, família. Vamos pensar no objetivo de Deus e no propósito de Deus para a nossa família. Se dermos o valor devido à nossa casa, se dermos o valor devido ao nosso lar, nós vamos ver a promessa se cumprir. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. O que devo fazer para ser salvo? Não é? A pergunta daquele carcereiro. O que devo fazer para ser salvo? Porque eu quero essa paz que vocês têm. Ajuda-me a crescer assim. Então, cuide, não é? Da sua fé com Deus. Cuidemos da nossa fé com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Ele é um Pai amoroso. Tão amoroso que envia o seu Filho para pagar os nossos erros. Não é? Ele é amoroso, um Pai amoroso. Mas também vamos cuidar da nossa casa. Com a disciplina do Senhor, com a honra do Senhor, mas também com a paciência do Senhor. Ele é longânimo e nos chama a ser longânimos com a nossa casa. Mas busque, lembrando sempre, honra. Leito sem honra, sem mácula. Relacionamento entre pais e filhos com honra. E se há alguma coisa que está errado aqui na minha casa, se há alguma coisa que está errado aí na sua casa, vamos nos arrepender. Em nome de Jesus. Para que a nossa família possa entender aquilo. Em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembra da promessa feita a Abraão? Essa promessa, que se ainda não te alcançou, te alcance. Se essa promessa ainda não nos alcançou, nos alcance. Em nome de Jesus. Deus te abençoe como família e Deus te sustente como família. Que haja pão na sua casa, na sua mesa. O pão nosso de cada dia esteja na sua mesa e não falte. O alimento espiritual esteja na prioridade na sua casa e da minha casa. Em nome de Jesus. Amém. O Deus da família nos convida a entender isso, não é? A andar e compreender isso. E vamos finalizar mais uma vez com esse louvor maravilhoso, não é? Que nos chama a atenção para isso, que nos convida a entender que Ele, o Deus da família, é o nosso alicerce. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Você, marido, você, esposa, você, filho, você, filha, você, pai, você, mãe. Seja bênção, sejamos bênção para o nosso lar. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver.
Vamos orar? Vamos orar pelas famílias. Vamos colocar nossa mente em Deus, elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, queremos, Senhor Deus, humildemente mais uma vez erguer a nossa voz e pedir pelas famílias espalhadas sobre essa terra, Pai. A bênção de Abraão, que foi anunciada ali pela Tua própria boca, Senhor Deus, e registrada por Moisés, alcançou-nos até aqui, Senhor. Então te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha restabelecer relacionamentos, Senhor. Quantos relacionamentos estão quebrados, Senhor Deus? Quantos relacionamentos já foram até, Senhor Deus, destruídos por causa, Senhor Deus, de questões que não sabemos, mas o Senhor e cada um sabe. Então, Pai, talvez é o coração de uma ex-esposa que precisa ser quebrantado. Talvez é o coração de um ex-esposo que precisa ser quebrantado. Em nome de Jesus, Pai, talvez seja um coração, Senhor Deus, de casais que estão de dentro do seu próprio lar ainda, Pai, mas estão à beira do divórcio. Então, em nome de Jesus, Senhor Deus, vem com a Tua graça e traga, Senhor Deus, quebrantamento aos corações. Que haja, Senhor Deus, a partir do eu, o relacionamento humilde. Que haja a partir do eu, Senhor Deus, o sentimento de poder entender a graça de Deus. Que haja a partir do eu, Senhor Deus, o entendimento que o Senhor cuida de todas as coisas e que o Senhor está sobre todas as coisas. Então eu coloco cada esposo, cada esposa, Senhor Deus, e cada relacionamento conjugal em Tuas mãos. Esteja ele, Senhor Deus, indo bem ou não. Coloca em Tuas mãos. O Senhor é o Deus que restaura relacionamentos. O Senhor é especialista em curar, de sarar, Senhor Deus, relacionamentos quebrados. Na verdade, o Senhor faz novo. O Senhor não remenda relacionamentos. O Senhor não remenda seres humanos. O Senhor faz nascer de novo. Então que renasça, Senhor Deus, relacionamentos que estão quebrados entre marido e mulher. Renasça relacionamentos que estão quebrados entre pais e filhos. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, faça a obra que o Senhor mesmo idealizou para cada família. Quantos podem estar nesse exato momento orando comigo, Pai, pedindo pelo seu lar, pedindo pelos seus filhos, pedindo pelos seus pais, pedindo pela esposa e pedindo pelo esposo. Sara a nossa família, Senhor Deus, que totalmente é carente de Ti. Abençoa-nos com a Tua mão. Direcione o nosso lar, direcione o nosso pensamento, direcione todas as coisas. E sara não somente a nação, sara em primeiro lugar as famílias, os relacionamentos familiares, a começar da minha casa, totalmente carente e dependente do Senhor, para que possamos continuar vivendo em Tua graça. Muito obrigado. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja dentro de cada lar, dentro de cada coração, seja do esposo, da esposa, dos pais, dos filhos. Abençoa em nome de Jesus. Eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Boa noite. Meu